Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estamos começando aqui mais um episódio da Rádio do Bode. A Rádio do Bode você já conhece, nós tivemos o primeiro episódio na semana passada e estamos aqui dando prosseguimento nessa terapia em conjunto. Eu sou o Marlos Reis, estamos aqui com Alan Kennedy. E aí, galera, não sei se é boa noite, se é boa tarde, bom dia, vai todos pra vocês. Também estamos aqui com o Marlon Nunes. Sempre juntos. Isso aí, galera. Estamos aqui hoje no episódio que basicamente vai tratar apesar de suas progressões, de uma forma geral, nós vamos tratar hoje de fake news, né? Fake news que, na verdade, apesar de significar de uma forma bem prática notícias falsas para o português, ela consegue tomar uma proporção muito maior do que essa, se a gente for analisar de verdade. Vocês concordam com isso? Sim, até porque ela viraliza com intensidade muito grande, né? A propagação, o nível de propagação e agilidade, ela é enorme, principalmente hoje, com o recurso das redes sociais, ela cria esse problema. Inclusive tem empresas especializadas em criarem fake news, né? A própria eleição do Trump teve uma empresa que colaborou com ele para divulgar, né, as notícias que ele queria lá e tal, ou reverter ou não reverter, ou criar alguma coisa de sentido. E inclusive aqui no Brasil ocorreu também nas eleições de 2018. Eu acho que se a gente falar que tem empresas especializadas em criar fake news, eu não sei se é bem isso. Eu acho que as empresas são especializadas em utilizar isso como plataforma de campanha, né? E exatamente foi assim que no Brasil a gente teve um reflexo disso na última eleição, né? A expressão fake news, a gente começou a se familiarizar mais com ela depois da eleição do Trump mesmo, né? Quando o Trump começou a atacar alguns canais de TV dos Estados Unidos, correlacionando tudo que eles diziam contra ele como fake news, o jornalismo brasileiro e o popularismo, né, absorveram bastante essa expressão e hoje a gente usa de uma forma assim, bem natural, né? Mas fake news, na verdade, como o Alan falou, tem uma característica muito grande de ser algo que se propaga através da internet, através das redes sociais. Tem uma política agora do WhatsApp de diminuir, né? Acho que a gente podia mandar para 20 conversas, 20 amigos no caso, né? E hoje a gente pode enviar as postagens, no caso, né? Sejam imagens ou vídeos, somente para 5. Isso veio justamente por conta das fake news. Isso tem atrapalhado bastante a distribuição de pornografia no WhatsApp também. Exatamente. Só pode mandar para 5 grupos, complica demais a nossa vida, viu? Pois é. E sabe o que é interessante? Você estava falando a respeito, né, dessa ligação do Trump com o Bolsonaro. Na campanha do Trump, o responsável por trabalhar essa questão mesmo do marketing do Donald Trump foi um cara que o nome dele é Steve Bannon. Ele era chefe de redação do site Breitbart, que é uma das plataformas que tem lá nos Estados Unidos de extrema-direita. E aí ele que encorajou o Donald Trump a ter esse discurso mais populista e se apegar a teorias da conspiração. E aí o interessante é que na época da campanha do Bolsonaro, esse mesmo Bannon, Steve Bannon, ele, não sei falar o sobrenome dele, ele encontra com o Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil. Exatamente. Foi no mês de agosto, mais ou menos. É isso e aí ele acaba se tornando o conselheiro informal da campanha, né? E foi na mesma época que começou a propagar de forma muito intensa essa questão das fake news aqui no Brasil. Eu nunca sei quem que é o filho do Bolsonaro. Tem vários e todos são parecidos. Eu não sei quem é quem. É o que parece a Tammy-Gretchen. Parece a Tammy-Gretchen. Agora eu já sei qual é. Já sei qual é. Tammy-Gretchen careca. Tammy-Gretchen careca. O grande lance que a gente teve aqui é que a gente tem algumas empresas que, associadas com essa questão da distribuição de fake news, receberam um grande investimento, né? Receberam um grande investimento aí para fomentar esses ciclos de distribuição. E o grande problema da fake news, na verdade, o grande problema dela é a descredibilidade que ela acarreta à imprensa formal. Não é verdade? Sim. Falando disso aí, é engraçado como que as pessoas recebem as fake news e tendem a não questioná-las, a não verificar a veracidade da informação, né? Justamente. E lembrando, assim, né, batendo com um conceito que eu estudo, inclusive na psicanálise, né, mestrado, doutorado, é o narcisismo coletivo, que vem através do Freud, né, e depois o Adorno vai dar uma melhorada nisso aí. E ele conjuga a questão
de domínio psicológico, por exemplo, e de não emancipação de acordo com a indústria cultural. Então, as fake news também, elas fazem parte desse processo de aprofundamento dos próprios meios de comunicação e do que o Adorno chama, né, de indústria cultural. Então, a pessoa reflete talvez um desejo, né, e o Führer, né, o líder, ele vai jogar aquelas informações ali dentro de um patamar populista e a pessoa não se emancipa. Então, de certa maneira, há também uma diminuição da linguagem que faz com que ela não se emancipe diante dos fatos e informações, né? Até porque aí a gente tem uma distorção muito grande, como você disse aí, do que é o verdadeiro e do que é o falso. Exatamente. A partir de um determinado momento, já não interessa mais o que é verdadeiro ou o que é falso. O que interessa é da onde essa fonte veio e o que ela diz. Dependendo do que eu espero dela, ela é verdade ou mentira. De acordo com os seus interesses, né, é verdade ou não, é isso aí. Não, e aquela situação, né, ela pode vir justamente no momento, igual no cenário político, igual ela veio para deturpar ou acabar com a imagem de algum determinado político, como ela também tem a função de mascarar uma outra notícia, né? A gente viu isso muito no governo do Temer, quando ele tinha alguma pauta bomba, sempre vinha algumas notícias para abalar, alguns movimentos para abalar, né, para tirar o foco das pessoas daquela situação enquanto eles fazem as manobras por trás daquilo. Sim. Isso está muito comum, né? Isso está sendo um mecanismo que está sendo utilizado a todo momento. A gente percebe isso, né? Toda hora usa uma cortina de fumaça. Sim. Então, assim, parece que o objetivo real, então, o próprio nome diz, né? Falsa, notícia falsa. É mascarar ou diminuir a imagem de alguém com um certo objetivo, interesse também. Exatamente. Né? E o pior é que na legislação brasileira não existe uma punição relativa a fake news na internet. A lei, ela apenas foca na questão do rádio e da TV. É porque é uma lei mais antiga também, então ela não foi revista. E aí o que acontece? Você acaba deixando um pouquinho em aberto essa questão da divulgação de notícias falsas pela mídia online. Voltando um pouquinho ao assunto sobre aquela questão da pessoa querer ou não identificar a fonte, a fake news também é muito associada a uma síndrome que eu ouvi falar dela há muito pouco tempo, e depois vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver que tem bastante a ver, que é o efeito Dunning-Kruger. Vocês já ouviram falar? Sim. O efeito Dunning-Kruger acontece quando uma pessoa acredita saber muito sobre um assunto que na verdade ela não conhece. Então ela faz as pessoas tomarem decisões erradas porque elas acham que tem um conhecimento suficiente sobre aquilo. A fake news, ela potencializa isso, né? Porque no final das contas, hoje em dia, você tem definições completamente loucas aí sobre coisas que eu até pouco tempo acreditava que era um consenso geral, né? Hoje em dia a gente tem definições, assim, patéticas sobre questões da ciência, sobre questões morais, sobre questões éticas, não é verdade? Na verdade, o Marlos, esse movimento, essa situação, ela vai começar a surgir a partir da criação do Wikipédia, né? Tá na Wikipédia, é verdade. Porque no momento que você deixa as pessoas poderem falar sobre determinados assuntos e editar no Wikipédia, as pessoas se acham doutores. E quando eu sempre pesquiso, eu pito muito mais pelo Deciclopédia do que pelo Wikipédia, porque pelo menos o Deciclopédia eu acho que é mais fiel, assim, sabe? As informações. É mais seguro, né? Cara, Wikipédia é vida. Eu já passei horas lendo Wikipédia e sem me perceber, cara. Entendi, como Sócrates sofista. A pior fake news é Olavo de Carvalho. Olavo de caralho. A pior fake news é Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é a reencarnação, a personificação da fake news. Exatamente, é a pior fake news. Será que o pessoal sabe quem é o Olavo de Carvalho? Eu acho que não interessa. O nome é de um cantor de MPB, né? Não, tomara que não, né? Deixa pra lá. O Anticast tem um programa muito bom aí sobre o Olavo de Carvalho. Quem quiser saber mais desse cara vai ver por lá. Mas tem aqui umas questões que eu queria abordar com vocês a respeito das fake news mais marcantes, né? Que a gente ouve o tempo todo aí. Vocês lembram de alguma muito forte, assim, que chamou a atenção? Tipo a mamadeira de piroca que o Haddad distribuiu na última campanha. Isso eu lembro. Isso também. O filho do Lula é dono da Friboi. Dono da Friboi.
Tinha uma que o Pablo Vittar ia roubar um ônibus pra tirar o Lula da prisão também, que era muito boa, cara. Cara, mas quando eu era adolescente, eu lembro muito bem disso, cara. E se vocês procurarem isso na internet, vocês vão ver resquícios disso daí. Foi por volta de 2007. Foi quando eu entrei na faculdade, assim. Que em Sete Lagoas, uma mulher tinha dado à luz pra um menino que tinha 3 olhos. Vocês lembram disso daí? Cara, não. Pois é, cara, tava tendo um show, ia ter um show do Calypso na cidade de Sete Lagoas na época, e a mulher teve deu à luz a um neném que segundo os boatos, ele tinha 3 olhos. Nossa, que legal. E aí o médico, quando o menino saiu, o médico disse assim, nossa, que bebê terrível. E o bebê, recém-saído das entranhas da mulher, disse... Terrível é o que acontecerá no show do Calypso. É o bebê de Rosemary, né? Quase um bebê de Rosemary. Isso saiu no Jornal Super de Minas Gerais aí, ó, em 2007, por aí. Ô Marcos, agora é engraçado, você falou esse negócio de parir, tá grávida. Então você lembra da grávida de Taubaté? A grávida de Taubaté é um clássico, a barrigaça fake, né? Caralho, velho. O marido dela deve ter ficado muito chateado, né? Grávida de Taubaté, pra quem não lembra aí, cidade de Taubaté em São Paulo, não é, Marcos? Sim. Isso, São Paulo. A mulher ficou grávida e ela falou que tava grávida de 4 bebês. Cara, mas o marido dela fazia parte da farsa. Não fazia não. Ela não deixava o cara encostar nela não, bicho. Ah, eu não lembro exatamente, mas que a barriga era... Uma barriga. Muito barriga. Barrigão, né? Deixar a grávida de Taubaté como a imagem desse episódio aí. Sim. Cara, assim, a questão da fake news é meio coisa de psicopatia, né, velho? Eu acho que não é só de má fé que a fake news existe, cara. A fake news também tá ali pra suprir uma necessidade das pessoas que têm de ter informação fácil. Porque a fake news é fácil. A fake news não precisa de pensamento, não precisa de crítica, né? Então, ela entrega, assim. Tanto que existem as correntes, né? Uhum. Aqui, lembrei de umas bobas. As correntes de oração, que sempre acontecem, né? E aquela da foto do menino doente, que se você compartilhar, vai ganhar não sei quantos centavos, que ele sempre tem vários nesse sentido, né? E direto eu recebo mensagem de que a Boticário tá dando um perfume ou R$50 de vale compra. Tipo assim, tá na cara que é fake news, imagina. A Boticário vai doar 10 mil bilhetes de R$50 pra comprar produto. Você vai falir a Boticário se ela fizer isso. E o pessoal fica postando. Ah, tem uns lances de telefone também. Uhum. Então existe muito. Se a gente for pegar aqui, não vão ficar uns 5 programas falando sobre fake news. Pois é, fake news é isso aí, é informação simples, informação muito fácil, sem necessidade de crítica, sem necessidade de reflexão. É pra massa mesmo. Sem fontes. Sem fonte, não né? De fonte. Pra que fonte? Fonte é Comic Sans. Fonte é Olavo de Carvalho. Seguindo o barco, nessa nossa comitiva da fake news aí, a gente cai num outro campo aí, que são as teorias da conspiração, né? Teoria da conspiração... antes de falar de teoria da conspiração, vocês são 2 cientistas aí, gostaria muito da ajuda de vocês com essa questão que eu vou dizer agora. Olha só, vou ler o verbete do dicionário a respeito do que significa a palavra teoria. Teoria. Substantivo feminino. 1. Conjunto de regras ou leis mais ou menos sistematizadas aplicadas a uma área específica. 2. Conhecimento especulativo, metódico e organizado de caráter hipotético e sintético. Então, olha só, a gente consegue perceber que a palavra teoria, ela não necessariamente significa uma hipótese, ela pode significar uma regra sistematizada, certo? Cientificamente, filosoficamente. Sim, dependendo da aplicabilidade dela, sim. Estou fazendo esse preâmbulo aqui porque tem muita gente que entende teoria apenas como hipótese. E como se, por exemplo, a teoria de Darwin fosse uma hipótese. Bom, se a gente estiver falando de teoria da evolução, isso não é uma hipótese, porque a gente consegue perceber isso dentro do nosso corpo quando a gente usa um antibiótico.
correto? O antibiótico mata as bactérias mais fracas e as mais fortes sobrevivem. Pô, nada mais do que a teoria da evolução. Agora, teoria da conspiração realmente é relativa a uma hipótese, uma possibilidade de algo que não existe prova. Começou bem porque eu estava pensando justamente até onde pode se chamar as conspirações de teorias, né? Então, cientificamente, você citou o exemplo das vacinas aí, comprova-se, né, através de métodos e testes, né, que algo vai fazer bem ou mal e utiliza-se ou não aquilo para determinada coisa, né? Então tem estudos, né? Uma teoria, na verdade, são meses, anos de estudo, né, ou décadas até, para se descobrir algo. Então a conspiração, como não tem uma utilidade, digamos, mais palpável, talvez ela não possa nem ser realmente chamada de teoria. Então, são até delírios, talvez, também, né? Para tentar desconfiar, talvez, de alguma coisa, de algumas... de fato, são alguns questionamentos. Mas até onde esses questionamentos também, eles vão ser reais. Eles vão ser palpáveis. É da natureza humana, na verdade, né? Essa questão do questionamento, de querer buscar a resposta para todas as coisas. E a gente sabe que determinadas situações ao longo da história, e dentro de grandes, né, situações mundiais, cria-se uma espécie de algumas lacunas que não podem ser respondidas. E aí essa necessidade que o ser humano tem de tentar fechar essas lacunas faz com que surjam as teorias das conspirações. Mas você acabou de descrever um mito, pô. Mas o mito, ele tem uma finalidade religiosa, né? Mas mais ou menos por aí. O mito, na sua origem, quando a gente se trata de um mito histórico, um mito lá da Grécia Antiga, um mito nórdico, ele está associado a uma busca de um sentido para a criação ou origem de algo, né? E aí ele vai buscar... Na verdade, o mito, assim, bem objetivamente, né, para que a galera possa participar também, depois nos comentários, e aí vai, o mito, ele é a personificação da natureza, do desconhecido, né? Então, se tem o trovão, o raio, a água, aí personifica-se, né, a própria natureza em um ser que não é nem pessoa, que não é inanimado, que não é animado, e aí vai. Porque, na verdade, o que acontece? O mito, quando se trata do mito clássico, igual esses mitos antigos, eles são uma adesão à verdade. A um determinado momento da história, por exemplo, a mitologia grega, ela era uma verdade. E aí hoje a gente entende que aquilo ali, na verdade, era uma alegoria, algo em outro sentido. Não existe verdade. A palavra mito, da forma que ela é empregada na maioria das vezes hoje, ela não condiz com a ideia real do mito, sim, entendeu? Mas o Alan acabou de falar justamente isso, não condiz com a verdade. Isso. Aí ele é associado atualmente a mentira. Então o mito, ele não condiz o termo, né? Você que é um professor de português, né, formado em letras, você sabe que a língua, né, a linguagem, ela vai alterando o sentido, o significado, né, ao longo do processo histórico. E aí a gente, igual no meu caso, a gente que trabalha com a linguagem de uma forma um pouco mais aprofundada, a gente trabalha muito com uma coisa que nós chamamos de etimologia, né, que é o significado original, a origem dela e tal. Então, pensando no mito nesse sentido, né, etimológico, ele vai ser uma narrativa, onde a narrativa ela vai tentar compreender o mundo, e como não havia um conhecimento, né, científico a respeito daquela situação, você utiliza o quê? Você utiliza entes sobrenaturais para justificar de fato aquela realidade. Tá, vamos tentar fazer então aqui uma volta para tentar exemplificar aí para as pessoas que estão ouvindo e devem estar achando esse assunto acadêmico demais. Olha só, vamos pegar a ideia do homem indo à Lua. O homem foi à Lua numa situação ali no final dos anos 60, onde a União Soviética... Esse momento tá tocando a Internacional Comunista. E quando a União Soviética estava numa disputa contra os Estados Unidos para ver quem conseguia alcançar maiores objetivos aí na corrida espacial, certo ou não? Hoje em dia é muito fácil você encontrar alguém que vira e fala com muita tranquilidade que não acredita que o homem foi à Lua. Bom, se eu não me engano, essa não foi a primeira vez que o homem foi à Lua. Quer ver? Vou até buscar aqui na internet aqui, cara, peraí. Não, inclusive eu sou um defensor assíduo dessa teoria da conspiração, que o homem não pisou na Lua em 69.
Ele não foi à Lua em 69. Não, porque, tipo assim, porque ao contrário, às vezes, do que acontece com as fake news de modo geral, a teoria da conspiração, eles buscam argumentos para tentar embasar aquilo. E aí você tem a questão da atmosfera, a questão da sombra, né, e não existia atmosfera, como que a bandeira tava tremendo, como que existia, né, mas a bandeira não tava tremendo. Ela, na foto, ela parece trêmula. Ué, mas ela não vai ficar esticada também, né, bicho? Ela cai, assim. É uma bandeira mas a gravidade na Lua, ela é muito inferior à gravidade nossa, entendeu? E o movimento que é feito... Dizem que chamaram o Hitchcock pra filmar também nessa questão aí. É isso que eu queria lembrar, que na verdade acho que não sei se não é o Hitchcock, é o Kubrick, né? É o Stanley Kubrick? Isso, porque o Iluminado, o filme, ele é baseado num livro, né? Se eu não lembro se é homônimo ou não, mas é um filme que chama Iluminado, com aquele ator famoso lá, que eu esqueci o nome agora também. É do Stephen King esse livro aí. É, o livro de Stephen King, exatamente. E o Kubrick fez o Iluminado baseado no livro, mas para justificar a farsa da ida à Lua, né? Porque ele participou, inclusive, da própria farsa, dos efeitos e tal. Então, assim, tem uma cena clássica do filme que o menino, né, o filho do Jack Nicholson, lembrei, ele tá lá brincando com os carrinhos e quando ele levanta, tem a camisa escrita Apollo, e aquilo ali vai ter toda uma semiologia, uma semiótica para explicar justamente a farsa do homem à Lua. E na verdade, assim, ele utilizou o livro, então, para fazer o filme, mas no sentido, ele até pede desculpas pro próprio Marlon, você como geógrafo, você é um cara que defende que o homem não esteve na Lua em 69, cara. Igual o Alan tava falando aí, tem muitas coisas que provam que não. Que isso, cara? Que isso? Mas assim, como a gente estava falando sobre verdades e tal, eu prefiro acreditar que sim, prefiro acreditar que não. Não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, na verdade, né? Exatamente, Alan. Eu não sei porque eu comecei com esse exemplo, porque eu não tenho informação nenhuma para defender. Então eu vou puxar aqui, porque o que acontece? Eu acho uma coisa legal do filme Iluminado também, que o Danny, né? Ele tá manejando o foguete do Apollo 11, e aí ele entra no quarto 237, que representa hipoteticamente as 237 milhas. 237 mil milhas, que é a distância da Terra na Lua. E na época que quando... Isso também, bem complementado. Isso, e uma coisa que eles falam que o Kubrick, ele é associado aos Illuminati. E aí já puxando pra segunda teoria, né? Que é a questão dos Illuminati. Illuminati, que é a teoria de conspiração mais poderosa que nós temos. Dos Illuminati. O que é um Illuminati, Alan? Bom, segundo o Dan Brown, no seu livro... Illuminati ou Iluminado? Anjos e Demônios... A palavra Illuminati é uma palavra de termo latim, né, que remete ao iluminado, a iluminação, e era um grupo de intelectuais que existiam no final da Idade Média, que buscavam conhecimento acima de tudo. E aí eles eram perseguidos pela Igreja Católica e por isso eles criaram um grupo secreto para organizar isso. Só que como eles tinham todo o poder intelectual e aí algumas pessoas de poder econômico começaram a apoiar esse grupo, eles começaram a criar uma nova ordem mundial para tentar governar o mundo. E aí, no Dan Brown eles morreram, né? Só que as pessoas acreditam que existem até hoje. Eles morrem no Dan Brown. Tem tanto tempo que eu li esse livro que eu nem lembro. Não, que livro é esse, cara? Que livro é? Anjos e Demônios. Tem até o filme. Anjos e Demônios. Pois é, não leiam esse livro, pessoal. Não, o livro é bacana. Não é lá grande coisa, mas é melhor do que ler Crepúsculo. Os Illuminatis têm alguma ligação com os reptilianos, Alan? Não necessariamente. A não ser que eles controlam os reptilianos. O que é um reptiliano? Reptiliano é um povo que tem cara de jacaré. Tem muita gente, inclusive, que é reptiliano. Aqui, só um adendo. Eu tenho aqui... Vocês querem que eu explique melhor os Illuminati ou não preciso? Pode, por favor. Segundo alguns teóricos, né? Alguns teóricos da teoria da conspiração, que não necessariamente são teóricos acadêmicos, ele consiste no movimento de livres pensadores, né, os Illuminatis, secularistas, republicanos, pró-feministas, ou seja, pessoas que eram contra aquele padrão da época. Né, e eles vão surgir ali por volta do século XVII. Né, século XVII seria 1600, tô correto? Ah, eu sei lá. Isso, 1600. Não, tô correto, agora eu lembrei. Que são
vieram, na verdade, com uma derivação da maçonaria. E por volta do século, lá no século XVIII, eles foram reprimidos pelo um governante da Baviera. Para quem não sabe, a Baviera é uma das regiões da Alemanha. A Alemanha ela foi unificada só no século XX. Existiam várias, né, pequenos pedacinhos de províncias e aí com autonomia, e lá tinha um rei, um governante, e ele, achando que a galera queria dar um golpe de estado, ele derruba ela. E aí o que acontece? No final do século XVIII, eles começaram a especular que, mesmo tendo aquilo, eles conseguiram ainda fugir, e a ideia dos Illuminati alcançou a França, criando a ideia da Revolução Francesa. Então eles acreditam que... mas hoje os Illuminati fazem o quê, cara? Não, aí só para eu explicar aqui rapidinho. Então o que acontece? Os Illuminati, eles o tempo todo eles estavam ligados à questão da ordem mundial, no sentido de controlar politicamente e economicamente os principais governos. E hoje acredita-se que existe esse grupo e que eles controlam o mundo de uma forma geral, podemos dizer assim, né? Inclusive o próprio Estados Unidos é governado por Illuminati. Eles associam a nota de $1 com o olho lá de Horus que está presente em cima da pirâmide que existe na nota de $1. Alan, isso é Dan Brown de novo, Alan. Isso é Dan Brown outra vez, Alan. Não é Dan Brown não, velho. O Illuminati está associado à nota de $1. O Dan Brown só pega o negócio lá. O Dan Brown era Illuminati, será ou era um reptiliano? Deve ser sei lá o que ele deve ser. Deve ser que ele era qualquer coisa. Mas assim, porque tem a ideia. Aí, o olho de Horus, ele está associado aos Illuminati. Nem à toa que grandes celebridades geralmente fazem essa imagem. A própria Lady Gaga, na maioria dos seus clipes, aquele clipe dela que é mó cabuloso, todos. Ela faz o tempo todo o símbolo lá do olho de Horus. E eles falam que existem várias celebridades, vários atores que estão associados aos Illuminati. É engraçado que na nota de $1 também tem o Novus Ordo Seclorum, que é a nova ordem mundial, né? E o tanto que politicamente e geograficamente o conceito de nova ordem mundial tem nos influenciado, principalmente depois do fim do Império Soviético, né? Saudoso. Sim, sim. Toca a musiquinha aí. A gente pode lembrar de várias outras teorias da conspiração também, como aquela onde o George Bush estivesse diretamente ligado aos ataques do 11 de setembro, né? Uma vez que a princípio parecia que os Estados Unidos estivesse prestes a falir mais uma vez, e a ação dos seguros ali do World Trade Center ajudaria a segurar umas pontas. Vocês lembram dessa história aí? Eu não vou falar muito sobre isso, não. Eu só queria citar o filme do Michael Moore, né, com o próprio nome 11 de setembro, né, Fahrenheit 11 de setembro, e ele, inclusive, um produtor, um cineasta norte-americano, ele vai contar algumas coisas nesse documentário que, para os ouvintes aí, caso queiram assistir, quem nunca assistiu, que assista, porque é um documentário interessantíssimo sobre justamente o que você acabou de comentar. Na verdade, existem várias teorias, inclusive que no momento do acidente, o George Bush ele estava fazendo uma visita a uma escola, e aí tem um vídeo do secretário só chegando no ouvido dele e falando alguma coisa, ele sacudindo a cabeça, mas agindo de forma extremamente tranquila diante daquilo, né? Como se ele soubesse... Essa cena está no documentário. Existem várias características, por exemplo, eles dizem que a família do Bush tinha um pacto, né, econômico com a família do Bin Laden, e eles entrarem em atrito, e aí ele vai associar o Bin Laden àquele ataque justamente como uma forma de vingança, e também para ter justificativa para invadir o Afeganistão e criar uma rota de petróleo, né? E não só... Não, mas isso aí é fato, cara. Isso aí é fato. A Al-Qaeda justamente brigava para diminuir essa questão do imperialismo americano, nessa questão do petróleo. O Bin Laden, ele é o ovelha negra da família, né? Porque a família dele é uma grande produtora de petróleo. Tem associação com a Texaco, se não me engano. Isso, Texas Cook, diz que é a empresa da família do Bush. Isso. E o que acontece? E existem relatos que encontraram resíduos de explosivos no World Trade Center, e a forma que ele caiu, ela foi a partir de uma explosão. Sem dizer que o prédio foi projetado para aguentar uma pancada de um avião daquela magnitude. Ele não deveria ter caído. Então eles acreditam que foi toda uma manobra, né? Sem falar da questão do horário, que era um prédio comercial, o horário que aconteceu os acidentes, tinha poucas pessoas no prédio, a maioria eram estrangeiras. Tem várias coisas que falam a respeito. Não, cara. O acidente foi de manhã. Então, mas o horário de funcionamento do prédio era a partir das 10 horas. 9h30, né? 9h05. Ué, mas pô, os caras
Os caras estavam lá já. Não, mas tinha poucas pessoas em relação à capacidade total do prédio. E a maioria que estava era estrangeira. E dizem que rolou durante a semana anterior aos atentados, né? Supostos atentados, que existiram ligações do governo norte-americano para algumas famílias não irem trabalhar naquele dia, que era tipo como se fosse um feriado. Isso tem tudo no filme, tudo no documentário, o Fahrenheit 11 de setembro. Do Michael Moore. E isso se estende, né? Porque, por exemplo, todos os outros ataques ao Iraque, à própria Síria agora, tudo está relacionado a essa busca, né, dos Estados Unidos pela uma rota de petróleo melhor e a conquista do petróleo naqueles países. Venezuela, lá. A Venezuela, inclusive, parece que ela tá nessa jogada aí, né? E no Brasil nem precisou, né, de guerra. O Brasil simplesmente assinaram lá e entregaram pra eles, né, o pré-sal. Ah, não. O Brasil é tudo puta. Outra teoria de conspiração um pouco menos polêmica, né, é a questão do Paul McCartney ter morrido e sido substituído durante ainda a fase produtiva dos Beatles. Vocês lembram dessa aí também? Sim, que inclusive a capa do disco, como é que é o nome do disco? O Abbey Road. Não é o Abbey Road, não, é o outro, não. Não, é o Abbey Road, tá atravessando a rua. Aquele todo coloridão lá, que diz que é alguns signos justificam a morte. O Sgt. Peppers veio depois. Cara, mas diz que eu vi um documentário sobre isso, que eu tenho tipo o caixão, as flores e tal, é tudo por conta da morte dele. Tem sim, o Abbey Road é aquele deles atravessando a rua. Sei, certo? Beleza. Certo. No Abbey Road, você tem lá, cada um vestido de uma forma diferente. Sim. E cada um representando uma coisa diferente, né? Okay. O próprio Paul McCartney, naquele disco lá, ele tá descalço representando o morto. Você tem o George Harrison de jeans representando um coveiro. Você tem o Ringo Starr de preto representando um cerimonialista, né? Um pastor, um padre. E você tem o John Lennon de branco representando uma coisa que eu não lembro o que era agora no momento. Jesus Cristo. Um médico. E aí, no Sgt. Peppers, você tem vários simbolismos diferentes, né? Um deles é os Beatles mais novos, na frente o Paul McCartney meio que chorando. O baixo entre flores lá, certo? Representando a morte. É verdade. Os caras devem que já brincavam com isso desde aquela época. Pois é. E tem a questão da altura do Paul McCartney, algumas diferenças que tem no rosto, né, do sósia em relação a ele, e até o fato da mão, né, da mão ter sido trocada também, que eles falam. Vou te dizer, se o Paul McCartney morreu e foi substituído, pô, eles estão de parabéns, porque o atual é muito bom, velho. O cara tá aí até hoje fazendo show, cantando pra caralho, nos mesmos tons de antigamente. Melhor do que o outro, Melhor do que o original, foi uma troca justíssima. Bem melhor. Eu acho que deveria ter trocado muita gente. Aqui, não só ele, como a Avril Lavigne também eles falam, e a Britney Spears também. Cara, da Avril Lavigne eu lembrei, foi de uma teoria de conspiração aqui da época quando eu era adolescente, cara, que falavam que a Avril Lavigne, na verdade, não era um homem. Avril Lavigne era um cara do Canadá chamado John Lavigne, que participou de um reality show, ganhou grana e fez a cirurgia de sexo lá naquele país da Ásia, lá onde é que o pessoal vai lá pra fazer a troca. Caramba, hein? Mas deve ser mentira, né? Uma pena. Tomara que... Gente, e abrindo um adendo, o Marlos tem todo esse conhecimento porque ele já fez um orçamento, tá? Nesse país aí, pra fazer, né? No cachorro dele. Tá caro a troca demais, de sexo no cachorro dele. No meu cachorro. No cachorro. Mais alguma? Mais alguma que vocês estão lembrados? Michael Jackson não morreu. O Michael Jackson não morreu. Foi visto num baile funk em Itaquera há poucos meses. Aí a teoria do Michael Jackson é que ele queria morar numa cidade, queria sair do foco, e ele sempre disse que ele queria forjar a morte dele, a própria morte. O caixão foi fechado, durou vários dias o velório, o médico que deu o laudo, né, o médico que deu os remédios pra ele desapareceu, ele estava muito bem nos dias até. Depois desapareceu. Desapareceu, não desapareceu? Pelo menos o que eu tinha lido foi isso, né? E ele... Mataram ele? Não. Tô brincando. Eu não sei se foi o médico que deu o laudo agora fugiu. Se foi o médico que deu o laudo ou foi o médico que prescreveu os remédios. Eu sei que um dos médicos sumiu. Acho que é o médico que deu o laudo de morte dele. Ele estava muito bem nos dias anteriores e há poucos meses a filha dele tirou uma foto e tinha um cara muito... como é que fala quando é só a sombra da pessoa? Uma silhueta no banco de trás, escondendo o rosto, com as características e as vestimentas muito parecidas com o que o Michael Jackson usava. Seria um reptiliano? Seria um
Illuminati. Ele teve um caso com a filha do Elvis, né? Às vezes o Elvis ensinou ele a assumir, né? Porque o Elvis também fala que no momento. Ele foi casado, cara. Ele foi casado com a filha do Elvis. Ele foi casado com a filha do Elvis, foi casado com o Macaulay Culkin e foi casado com o macaco também. Casado com o Macaulay Culkin foi. Outra teoria que eu tenho a respeito do Michael Jackson é que ele mudou a cor da pele não devido ao vitiligo, mas porque a família da Brooke Shields, que ele era apaixonado, não aceitava o fato dele ser negro. Já ouviram falar isso? Pô, amigo, se não aceita o Michael Jackson, não interessa a cor do cara, não. Michael Jackson, bicho. Bom, então, de teoria da conspiração nós estamos cheios e o que interessa agora realmente é o fim do mundo. Bora. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, lancire. Iniciando agora então os trabalhos do terceiro bloco, do terceiro parto, né? A gente tem aí o fim do mundo, que é uma coisa que deixa muita gente aí de cabelo em pé, e eu acho que as pessoas realmente têm necessidade de ver esse mundo acabar, cara. Não é possível. Escatologia na Rádio do Bode. O que é escatologia, Marlon? Cara, é um tipo de desejo e teoria que vão justificar exatamente o fim de algo, por exemplo, do mundo. Isso, primeiro modelo que nós temos, assim, né, grande teoria, grande escatologia, podemos dizer, é a escatologia cristã, né, o livro de Apocalipse, quando prevê o fim do mundo e a volta de Jesus Cristo. E várias teorias ao longo da história do fim do mundo estão relacionadas à volta de Jesus Cristo. Mas o Apocalipse não é que ele não fala de fim do mundo porra nenhuma, na verdade é lá o apóstolo lá na Grécia falando coisas cifradas lá porque ele não poderia escrever de uma forma convencional, não era isso? Depende da religião. Se for católico, sim. Mesmo assim, o católico que está voltado para o lado da teologia. Mas o católico popular e o evangélico, de modo geral, o protestante, ele não acredita nessa versão. Na verdade, essa teoria... Pô, quem me falou isso foi o Jucimar, nosso amigo Jucimar aí, ó, que me deu essa ideia que eu tô falando agora. Então, interessante, porque... Jucimar é evangélico aí. Mas alguns evangélicos que eu tive contato, eles não defendem essa ideia, entendeu? É um ou outro. Mas, na verdade, há um estudo todo teológico, né, um estudo teológico sobre essa situação que fala o quê? João, como ele estava preso no exílio e ele precisava comunicar com as comunidades, ele descreve o evangelho de forma apocalíptica, né? Que, na verdade, a besta de 7 cabeças e 7 coroas é o Império Romano, que era cercado por 7 montanhas. E aí tem várias características, por exemplo, fala de Maria, que é a grávida, né, a virgem que engravida e que anda sobre as estrelas, sobre as luas, né? Então tem várias características, se for pegar e associar ao próprio evangelho de João, você vai ver que existe uma semelhança muito grande. Dentro disso que você falou agora, você já ouviu falar, por exemplo, que a rainha central, digamos, você falou disso aí agora, e eu tô lembrando que mais modernamente, contemporaneamente falando, eles falam também que tem uma organização espacial no Vaticano que justifica exatamente o que você descreveu agora. Você já ouviu falar disso? Não, nunca ouvi falar, mas possivelmente tem sim. Pois porque, na verdade, quando eu tive contato com o curso de teologia na época, e o curso não era um curso superior, era um curso para leigos, a gente estudou isso em escatologia. E a escatologia dentro da Igreja Católica ela não está associada apenas ao estudo do Apocalipse, mas também à própria questão da morte do indivíduo, né? Uhum. Até porque você que é um heideggeriano, né, nós somos seres para a morte. Exatamente. Quando a gente vai falar de teoria do fim do mundo, eu começo a pensar em várias coisas, né? Eu lembro que uma vez na faculdade eu fui curador, cara, de uma exposição muito engraçada de que era o fim do mundo visto através da cabeça de crianças. Então eu coletei vários desenhos de crianças ali descrevendo o que seria o fim do mundo para elas, né? Aí uma criança determinada desenhou o seguinte, ela desenhou o planeta Terra, vários pontinhos e lá na frente uma casinha e um anjo, né? E eu perguntei pra ela o que aquilo significava, ela falou assim, ó, quando o mundo acabar, Deus vai salvar apenas a sua igreja. Aí ela vai e levou a casinha, como se Deus fosse salvar o templo, fraga, como se Deus fosse levar o templo, fosse, como é que chama? Arrebatar o templo. Então, no final das contas, será que o mundo realmente acabaria
nesse fim dos tempos? Ou seria a raça humana? O que é o fim do mundo? Não há passagens na Bíblia que descrevem que são apenas 144 mil arrebatados e tal. Isso aí é coisa de testemunho de Jeová, cara. Não, pois é, mas tá na Bíblia, então sim, né? Então já despede, já. E se fosse assim, eu tô lascado, 144 mil só. Que inclusive deve ter mais de 144 mil, né? Cara, eu já tô queimando aqui na terra, imagina no inferno. Já vai rolar um sorteio lá na Testemunho de Jeová, velho? Não, mano, se isso aí é uma teoria da conspiração, quem que é a pessoa que tá conspirando contra a gente então, irmão? Nós já estamos. E uma teoria da conspiração. Nós morremos e estamos no inferno, e o inferno é chamado de Brasil. Não é? Esse calor não é um calor normal. Pois é. Mas o interessante é isso, que a teoria do fim do mundo, na verdade, ela é meio que uma coisa de Illuminati, né? Porque é uma nova ordem social. Tipo, eu gosto muito daqueles livretos que nós falamos do Testemunho de Jeová, onde mostra os seres humanos abraçando leões, aquela coisa toda. O Sentinela. Isso, legal. Aquela revistinha é legal. Eu vou pegar uma teoria bacana, que eu acho fantástico, né? Nós já falamos no bloco anterior sobre mitologia, que é a questão da mitologia nórdica, onde eles já têm uma noção do fim do mundo, né? Eles matam os próprios deuses dele. Ao contrário de todos os outros mitos, pelo menos a maioria, os deuses deles têm início e fim, né? E aí eles vão narrar isso no Ragnarok. Eu só joguei o Ragnarok na Lan House antigamente. Inclusive tem jogo, não é o Ragnarok do filme do Thor não, viu, galera? Porque a galera às vezes não associa, né? Algumas indicações de leitura. O Anel dos Nibelungos também é interessante. O Anel de Nibelungo. Anel dos Nibelungos ou do Nibelungo. Então. É tipo por aí. Existe uma grande documentadora, podemos dizer assim, da mitologia nórdica, inclusive ela é wicana, que é a Minera Fall. Ela escreve vários livros, né? E eu li um pouco sobre a questão da magia nórdica dentro desses livros, que é o interessante que ela realmente acredita, sabe, na mitologia nórdica. Então é interessante que é como se fosse uma teóloga mesmo da mitologia. Se é wicana, tem credibilidade. Oh, yeah. E aquela questão, né, da batalha entre Odin e o Lobo Fenrir, do Thor contra a servente que circula o mundo, e aí onde todos esses principais deuses do principal panteão dos deuses vão sucumbir, a forma que o mundo está vai deixar de existir e vai surgir uma nova ordem mundial. Da mesma forma que no Apocalipse ou as grandes previsões bíblicas também acreditam que vai ter um arrebatamento onde vai ser feita a justiça e aqueles que são justos, né, eles terão direito à salvação. No caso do Testemunho de Jeová, talvez se tiver algum, né, ouvinte nosso, né, desculpem as brincadeiras que nós fizemos, porque a gente tem que pôr um pouco de humor, a gente não escolhe quem, a gente simplesmente dá a patada. Alguns, esses 144 mil serão arrebatados para o paraíso, mas os outros viverão em plenitude e felicidade aqui na Terra, com os leões, igual a revistinha. E aí, toda vez que eles vinham aqui em casa, eu escutava eles, eu gostava. Aí eu aprendi muita coisa com eles. Uma outra questão relacionada ao fim do mundo que era muito famosa aí nos anos 90 é a questão do Nostradamus, né? Nostradamus aí que era um profeta que previu o fim do mundo pros anos 2000. Cara, interessante, né? Porque 2012 teve todo aquele espectro, né, de que o mundo ia acabar realmente e tal. E aí vem justamente esse questionamento. Pô, por que as pessoas querem o fim do mundo, né? Porque elas não suportam a própria vida? Ou por uma necessidade de mudança também, né, no meio social. E as pessoas, assim, elas necessitam de próteses, né? Então, você tem próteses técnicas, próteses religiosas, próteses políticas, e aí vai. E o cinema, a indústria cultural ganha bilhões com filmes, séries, novela. A própria Globo fez uma minissérie sobre o fim do mundo uma época também. Eu acho que foi na época de 2012, com aquela menina que é bocuda, que é linda. Vocês não acham que a proposição do fim do mundo, em vários sentidos, né? Religioso, político, econômico, serve também como forma de controle? Pois, por exemplo, fica na sua, por exemplo, aí e tal, vai acabar tudo mesmo, não se emancipe socialmente, não se emancipe intelectualmente,
Não. Acho que não, cara. Porque a única questão, né, relativa ao fim do mundo aí que permeia o pensamento das pessoas, na verdade, é a questão religiosa. As outras ninguém dá muita bola de verdade. E a religiosa mesmo é só até um determinado momento. O pessoal não preocupa muito com esse negócio de salvação, não, cara. Porque se a gente for olhar aí em relação aos pecados, vamos pegar aí os 10 mandamentos, por exemplo, ninguém leva aquela parada muito a sério, né? Um lance meio à la carte, assim, é só até onde interessa. Eu acho que ninguém liga muito pra isso, na verdade, não. E vai todo mundo se fuder na hora que morrer. Em outras escalas, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um nível de possibilidades de ataques terroristas, né? E eles ficam variando ali entre o verde e o vermelho, né? Entre o nível mais alto e o não. De certa maneira, é o fim, não do mundo em si, mas de um mundo, um espaço. Eu não sei até onde vai isso como um certo tipo de controle, inclusive, igual o Alan falou, da própria indústria cultural. É um tipo de controle nisso tudo, assim, sei. Pode ser que aconteça isso, né? Na verdade, tudo há um motivo, né? Tudo há um motivo, uma motivação para agir daquela forma, para ser daquela forma. Sim. E tudo está dentro de uma característica ideológica, né? Que é uma forma de manipulação e de controle. Mas até onde que a gente sabe que existe esse controle? O próprio fim do mundo cristão pode ser nesse sentido, né? O fim do mundo cristão é uma ótima tentativa disso. Mas eu acho que o pessoal não para pra refletir nisso, a não ser um cara, assim, extremamente bitolado, né? Porque você vai pegar o cristão médio, ele leva isso até um certo ponto. Depois, outras vontades dele sobrepõem a essa, sabe? Do medo do fim do mundo, do medo de Deus, medo do pecado, do inferno. Então isso vai só até um determinado momento. Tipo o carro presente de Deus, né? Mas e como diz o Bart Simpson, né? O Bart Simpson no Simpson fala que vai ficar 30 anos da vida dele praticando luxúria, vaidade, tudo de ruim, e aí na véspera do dia de morte dele ele vai se arrepender e vai ser perdoado e pronto. Pois é, eu acho essa a melhor das possibilidades, cara. Agora, vocês já viram a teoria do Chico Xavier pra 2019? Cara, eu tô afim de ler, não li ainda. Posso falar aqui, então, spoiler? Deve. Fala rápido que eu quero ir no banheiro, cara. Vai beber cerveja antes do programa. Vamos pra encerrar, então, pode ser? Fala. Que ele teve uma revelação lá na década de 70, 80, eu não lembro direito agora. E o que acontece? Eles dão um prazo até 2019, se não me engano foram 30 anos, aí tem que fazer a conta depois, pro mundo melhorar. Se o mundo melhorasse, a gente passaria por tribulações violentas. Mas se caso o mundo conseguisse passar por essas tribulações, nós teríamos um período de prosperidade, evolução tecnológica, um monte de coisa. E o que acontece? Até eu acho que agosto de 2019, que é o prazo limite. Se caso acontecer de rolar uma outra guerra mundial, a gente tá fudido, acaba a humanidade. E aí vai ser... Mas se por acaso irmão, não, eu acho que a gente deve parar isso aqui agora, cara. Cara, eu venho falando que Deus é o Obi-Wan. Deus é um Transformer, cara. Eu venho pensando e falando isso há anos, que Deus é um Transformer. Aí o Alan me fala isso, que o Chico Xavier falou isso. Mas aí, rapidinho, só pra fechar, o que acontece? E aí, tipo assim, em agosto de 2019 não acontecia a Terceira Guerra Mundial. Aí a gente vai ter um período de prosperidade no mundo. E os Estados Unidos, ele retira do pacto, né, da Rússia lá agora de nuclear. Vocês viram isso, essa reportagem? Vi. Acabou o pacto. E aí? Né? Poxa, os caras... É em agosto, velho. Por que os caras não conseguem esperar até chegar em agosto? Vem em mim, ninguém quer saber de evolução tecnológica nem de espírito, não, velho. Eu quero é meu dinheiro, eu quero é meu salário. É porque tem que fuder primeiro, igual o Chico Xavier falou, pra depois ter um momento de paz. Né? Galera, vamos encerrar essa parada aqui. Eu acho que já deu esse terceiro bloco, já deu de muito... Me fugiu aqui até a palavra, de tanta vontade no banheiro, cara. De muita informação, de muita loucura e de muito Deus transforme. Galera, vou deixar aqui então o nosso abraço derradeiro. Queria deixar claro para as pessoas que elas podem entrar em contato com a gente, deixar aí o seu recado, deixar a sua mensagem de positividade, sua dúvida, sua pergunta para ser mencionada aqui no programa. A gente vai ler tudo e o que der a gente vai ler no ar também. Muita gente respondeu com positividade aí o nosso primeiro programa. Eu quero agradecer do fundo do coração. Muita gente muito bacana deu excelentes pontos de vista aí sobre o nosso trabalho. Nós vamos melhorando aí de acordo com o possível, então. Então, dá o seu abraço aí, Alan.
Galera, um abraço a todos, obrigado por ter esperado até aqui, escutado, espero que vocês tenham curtido. E se caso tenha, né, mande pra gente, comentem lá, a gente tá no YouTube, embaixo lá nos comentários, ou envie e-mails pra gente, falando sobre as teorias que vocês acham mais interessantes. E não somente isso, mas como outros temas, né? Lembrando que o nosso e-mail é radiodobode2019@gmail.com. Como vocês também podem contactar eu, por exemplo, pelo Instagram, @AKSPereira. Então, um forte abraço para todos vocês. Marlão? Queria agradecer mais uma vez, né, aos companheiros Alan e Marlos, e agradecer aos ouvintes, mandarem sugestões, a gente lê com muito carinho também, e aproveitar dentro desse contexto todo, né, ficarmos felizes porque domingo havia um boato também de que um meteoro cairia na Terra, assim como existiram vários momentos desses. Então vamos aproveitar a vida, e daqui na próxima semana tem mais um Rádio do Bode com o melhor do pior que se pode ter. Eu também me despeço aqui, quero agradecer a todos por terem esperado até o final, imagino quão cansativo e trabalhoso deve ter sido isso. Como disse o Alan, deixe seu recadinho aí no YouTube, se você está ouvindo pelo YouTube, se você está ouvindo aí pelo Spotify, repito aí o e-mail, radiodobode2019@gmail.com, um e-mail parado no tempo. Fico aguardando aí então a mensagem de vocês, quero deixar aqui meu forte abraço e até semana que vem. Até mais! Sabadão fui lá no Risca-Faca, pá. Cheguei lá, colou do meu lado. Pai falou, e aí, vamos nessa? Eu falei, ei, minha vida, sai dessa. Quem pega acima de 60 é radar. Ela falou, eu tenho dinheiro pra pagar a multa. Eu falei, então vambora.